Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A parábola que nós vamos estudar está nos versículos 40 e 41, certo? Ou melhor, 41 e 42. Só que nós vamos ler dos versículos 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Aí, antes de lermos, apenas algumas instruções. Primeiro que, para mim, a imagem e o som dos irmãos estão travando. Então, pode ser que esteja também para vocês. E se, por acaso, a minha fala ficar travando aí, os irmãos podem falar comigo, avisar, porque não adianta nada eu continuar falando se os irmãos não entenderem, né? E a gente vê o que faz. Nós vamos começar uma parábola nova. O nosso estudo hoje é sempre aquela introdução, né? Um pouco mais técnica, um pouco mais chata, talvez uma introdução que o pastor fala mais sozinho, mas ainda assim os irmãos têm toda a liberdade para interromper na hora que quiser. Eu gosto até que interrompa e perguntar, questionar, né? Complementar. Os irmãos fiquem à vontade, né? Apesar de ser um pouco mais, nós vamos ver um pouco mais do contexto da parábola e não muito da sua mensagem, mas os irmãos fiquem à vontade para interromper na hora que quiser. Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco cheio de alabastro, cheio de perfume. Um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Agora a parábola. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vai em paz. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, clamando a Deus por aqueles que estão enfermos de Covid-19, que estão sofrendo as consequências dessa enfermidade, as mais graves e as menos graves, que o Senhor visite a cada um dos teus servos, que o Senhor opere com poder sobre a vida deles, operando a tua grande soberania, vontade poderosa, porque não há, ó Deus, como comparar o poder do Senhor sobre todas as coisas. Então, confiamos apenas em Ti. E confiamos em Ti também, ó Deus, tudo que tem acontecido com este país. Ó Deus, não apenas a pandemia, mas o problema talvez mais grave do que a pandemia, que é a utilização dessa pandemia para fins próprios, fins políticos, fins financeiros apenas, e deixando toda a população refém de um desgoverno, de uma falta de liderança em todos os setores, harmonizado com o interesse público. E isso tem afetado a nossa nação. Em especial, pedimos pelo julgamento que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, ó Deus, no que diz respeito à nossa liberdade de cultos. Ó Deus, tu sabes, ó Pai, que é um privilégio para nós podermos cultuar o Senhor livremente. E o nosso desejo é que isso nunca se perca. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, que o maior interesse, ó Deus, é do Senhor. O Senhor sabe o que tu queres fazer com a tua igreja. Por isso descansamos em ti. Pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração agora, falar conosco nessa introdução, quando começamos a pensar nessa parábola tão pequena e tão preciosa. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Quando eu estava olhando para essa parábola, principalmente no dia que eu estava decidindo começar essa parábola agora, estudar, que essa seria a nossa próxima parábola a estudar, eu estava pensando na importância de lermos a Bíblia toda e de prestarmos muita atenção em cada texto que a gente lê. Porque é quando a gente faz assim, é que a gente descobre muitos tesouros que são escondidos, ou que estão escondidos, daqueles que passam a vida limitada nos textos mais conhecidos. Muitos irmãos têm o seu relacionamento com a Bíblia apenas naqueles textos mais conhecidos, e o tempo vai passando dentro da igreja e os irmãos ficam limitados a esses textos. E eles perdem muitos textos pequenos, muitos textos, às vezes, que parecem escondidos e que são de suprema importância. É por isso que é muito importante todo cristão ler a Bíblia toda, várias vezes, e ler a Bíblia prestando atenção em cada detalhe dela, tentando entender cada detalhe dela, até mesmo aqueles pontos que, na primeira vista, parece não ser muito importante. Eu tenho certeza que a parábola que nós vamos começar a estudar é uma das parábolas menos lembradas pelos cristãos. Dificilmente essa parábola seria citada por alguém que fosse perguntado sobre quais são as parábolas que você conhece. Se eu tivesse perguntado para vocês antes, quais as parábolas que você conhece, que você lembra, você lembraria dessa? Certo? Responda só para o seu coração, porque eu tenho certeza que a maioria não lembraria. Sabe? A maioria talvez tenha passado por esse texto sem perceber que existe uma parábola aí. E sem tentar entender o que essa parábola diz, porque não é de um entendimento muito fácil. Apesar da gente entender, a gente vai ver que é fácil entender qual é a mensagem central dela,
É difícil entender como essa mensagem se encaixa, porque parece meio fora, parece que a parábola está faltando muita coisa de informação para a gente entender. Então, a gente vai nos debruçar nessa parábola para que a gente possa entender exatamente o que essa parábola quer dizer. Apesar dela ser uma parábola muito conhecida, ou pouco conhecida, melhor dizendo, ela está dentro de uma história que é muito conhecida, né? Que é a história da pecadora que unge os pés de Jesus. E antes da gente continuar, duas coisas eu quero ver com os irmãos. A primeira é importante a gente alertar aqui que esta parábola não é a mesma, essa parábola não, essa história não é a mesma história de Mateus 26, 6 a 13, Marcos 14, 3 a 9, João 12, 1 a 8. Esses três textos que eu li, que eu disse agora, tanto de Mateus 26, como de Marcos 14, como de João 12, contam uma história muito parecida com essa. Também uma mulher também unge Jesus com um perfume. E aí muitas pessoas confundem, pensando que se tratam da mesma história, mas não é. Se você olhar em casa esses textos que eu li, e comparar com esse texto, você vai ver que, primeiro, a cidade onde ocorreu esses dois eventos não são a mesma, né? No texto de Mateus 26, nesses outros textos, a atitude da mulher acontece em Betânia, que é uma cidade que ficava na Judéia. Aqui, esse ocorrido acontece na Galiléia. A data desses dois eventos não são os mesmos. Lá, aquela mulher unge os pés de Jesus na última semana antes da Páscoa, ou seja, na última semana antes da cruz de Jesus. Aqui, nesse texto que nós lemos, João Batista ainda estava vivo, ou seja, era no início do ministério de Jesus. O anfitrião dessas duas narrativas não são os mesmos. Lá é um leproso, aqui não. As pessoas presentes são diferentes. O ensino de Jesus é diferente. A única coisa semelhante são os gestos da pecadora, que também tem algumas diferenças. Então, não confunda. Existem duas narrativas diferentes desse texto. Uma história está narrado em Lucas, em Mateus 26, 6 a 13, Marcos 14, 3 a 9, João 12, 1 a 8. Esses três textos contam uma história que aconteceu perto da morte de Jesus. O texto de Lucas conta uma história parecida, mas é outra história, que acontece num lugar diferente, numa data diferente, com pessoas diferentes e com uma mensagem diferente. Só para a gente não confundir essas duas unções. Aconteceu duas vezes de uma mulher ungir Jesus com perfume, com vaso de alabastro. Então, só a título de informação, né? E o que Jesus quer ensinar com isso? Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Mas antes da gente entrar no assunto, só como lembrete, alguém se lembra das regras que eu tenho dito aqui, regras de interpretação de parábolas, que na verdade são regras que você vai usar para interpretar qualquer texto bíblico, sem cometer correr o risco de falar heresia ou de interpretar uma heresia. Alguém se lembra? Não precisa falar na ordem, são 4 regras pequenas. Saber qual que é a mensagem central. Boa. Uma delas nós precisamos descobrir qual é a mensagem central. Por quê? Porque toda parábola tem uma mensagem central, certo? Nenhuma parábola fala sobre tudo, ela fala sobre uma coisa. Então, você descobre qual é a mensagem central para descobrir todos os pontos que você vai tirando dessa mensagem central. Outra. O que Jesus quer dizer com a parábola? O que Jesus quer dizer com a parábola, isso é muito importante também. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, não, o que eu aprendo dessa parábola, ou a lição que eu tiro dessa parábola, né? O que eu entendo dessa parábola, o importante não é o que eu entendo, ou a lição que eu tiro, o mais importante é o que Jesus quis dizer.
Porque se a gente E ela tem que... só um pouquinho, porque se a gente for nessa questão de é isso que eu entendi, a gente pode falar uma heresia, porque você pode tirar muitas coisas da parábola. Né? Então, Jesus quis dizer alguma coisa. E como a gente sabe exatamente o que Jesus quis dizer? Exatamente como a gente faz quando a gente vai ler uma reportagem, vai ler um livro, vai ler alguma coisa. Você faz uma análise gramatical, faz uma análise do contexto, né? O que os primeiros leitores entendiam por aquilo, em que contexto esse texto foi escrito, o contexto tanto do texto, né? O que foi dito antes, depois, em toda a Bíblia, o contexto histórico, né? O estilo literário, né? Uma poesia, uma parábola, uma profecia, né? Então, o que Jesus de fato quis dizer? Essa uma segunda. Ela tem que ser aplicada na vida. Isso. Essa seria a quarta, a última, né? Toda parábola é para ser aplicada na vida. E tem um terceiro que é muito importante, Valnei. Nem tudo na parábola tem um significado. Nem tudo na parábola tem um simbolismo e um significado, né? Porque se você for pegar, tentar dar significado para todas as coisas, né? Você vai dar significado àquilo que Jesus não trouxe, né? Há na parábola do bom samaritano, né? O homem o samaritano encontrou um homem caído e aplicou óleo nas feridas. Esse óleo significa Espírito Santo. Não, é apenas óleo mesmo. Era remédio. É isso que você faz quando encontra alguém ferido e você tem algum tipo de remédio para aplicar, né? Então, essas são as 4 parábolas. Aquele que não anotou, anote. Isso serve para você interpretar qualquer coisa da Bíblia e sem correr o risco de interpretar uma heresia, né? Primeiro, o que Jesus queria dizer? Isso é fundamental. Então, pesquisa. Para quem Jesus está falando? Está falando para os discípulos? Está falando para os fariseus? Ele está falando em resposta a quê? Né? Quais são as palavras que ele usa? Que tipo de linguagem ele usa? Né? Qual é o contexto? O que está acontecendo na Bíblia? Como isso harmoniza com tudo que ele já disse? Né? O contexto histórico, né? Como os primeiros ouvintes entenderam o que Jesus queria dizer. Segundo, encontre a mensagem central. Sabe? O que esse texto está querendo dizer? Tem uma mensagem central, tem um assunto central, a partir do qual a parábola é desenvolvida e as lições são desenvolvidas. Então, é importante que você forme a cena na sua mente, entenda essa cena e compreenda qual é a mensagem central dessa cena, né? Aí, terceiro, nem tudo que está na parábola, nem tudo tem um significado, tem um simbolismo. Apenas só está ali para compor a parábola, porque é uma história. E essa história precisa de detalhes para que ela seja compreendida. Então, às vezes, são apenas detalhes para ser compreendido. Não é porque isso, não, é porque era isso. Tem a ver com a história, mas não tem um sentido. Se você entende a mensagem central, você consegue entender que esse detalhe é apenas um detalhe, ou se esse outro aqui ele é fundamental para a mensagem. E o último, toda a parábola é aplicada para a vida, para a sua vida. Ela está falando de você, ela está falando para você. Você está nessa parábola. Pode ter certeza que não existe uma parábola de Jesus em que você não seja um personagem dela. Pode ter certeza disso. Todas as parábolas de Jesus, você é um dos personagens. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Certo? E nessa parábola, em específico, o contexto histórico ou o contexto textual é muito importante. Em todos é importante. Em muitas parábolas, o contexto traz informações adjacentes para que você possa entender melhor a parábola. Mas nessa, não. Nessa, se você tirar o contexto, você não entende nada da parábola. Tudo tem a ver com o que estava acontecendo. Depois a gente vai ver isso melhor. Mas tudo
o que a parábola diz tem a ver com o que estava acontecendo. Se a gente não entende o que estava acontecendo, a gente não entende a parábola. É por isso que a gente vai começar não pela parábola, mas pelo que estava acontecendo, que gerou a parábola, não é? Então, vamos lá, versículos 36 a 39. Nós vamos começar por aqui, que é o texto antes da parábola. E é possível que a gente fique apenas nesses versículos hoje, né? No que aconteceu antes da parábola. Diz assim o texto: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco cheio de alabastro, um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Amém. Só abaixar o som disso aqui. Bom, os eventos que acontecem aqui ao redor dessa parábola podem parecer eventos simples e banais. O texto diz que Jesus foi convidado para um jantar, uma mulher pecadora lava os pés dele, enxuga lava com lágrimas, enxuga com seus cabelos, beija, unge os pés de Jesus. Aí o anfitrião questiona o ministério de Jesus, Jesus conta uma parábola e depois acontece um diálogo que explica a parábola. Essa é a estrutura do texto. Parece simples, parece banal, mas nada aqui é simples e nada aqui é banal. Tudo nessa história é muito profundo. Tudo aqui nessa história tem um peso muito grande. Não é? Tudo aqui nessa história é um barril de pólvora. Tudo aqui está pronto a explodir a qualquer momento. Porque todo esse acontecimento está envolvido num complexo contexto cerimonial da religião judaica. Então, você precisa entender parte desse cerimonial judaico, a importância que isso tinha para aquela época, e principalmente para o fariseu que convida Jesus, né, para você entender o peso do que acontece ali nesse jantar. Então, vamos por parte. Tudo começa com um convite. O versículo 36 diz: um fariseu convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Na nossa cultura, convidar alguém para jantar na sua casa é uma demonstração de afinidade. Geralmente, você convida para jantar na sua casa ou um parente, ou um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, seu empregado, seu patrão, um irmão da igreja, alguém que você quer demonstrar carinho, que você quer trazer para perto. Sempre tem configura uma ideia de intimidade. Você não convida para jantar à sua mesa alguém que você não tem nenhuma relação, não é? Alguém, você pode até dar comida para alguém, mas se você chega e diz, não, vem cá, vamos comer lá em casa e tal, isso demonstra um certo tipo de relação. É assim na nossa cultura, mas na cultura judaica é muito, 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 muito mais do que isso. Sabe? A gente não consegue entender, na nossa cultura, o que era para um judeu convidar alguém para jantar na sua casa. Na cultura judaica, sentar à mesa, ou convidar alguém para sentar à mesa com você,
era um cenário mais íntimo, um cenário social mais íntimo daquela cultura. Sabe? É quando você chegou no ápice da intimidade com aquela pessoa. Você só, de fato, convidava para sua mesa quem tivesse alguma identificação com você, quem você prezava muito, quem você respeitava muito, quem você queria ter muito perto. E principalmente no contexto desse jantar, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é importante a gente perceber, então, que um fariseu convida Jesus para um evento social muito íntimo, não é? O tempo imperfeito do verbo aqui, para convidou, sugere uma premeditação da parte de Simão, que é o fariseu que convida. Não foi um encontro repentino, daquele que você passa na rua e encontra Jesus e fala, não, vem comer lá em casa. Não foi isso. O tempo verbal, ele está no auristo, ou melhor, no tempo imperfeito, no grego, ele mostra que ele já tinha planejado esse convite e foi convidando Jesus. Ele sabia quem Jesus era. No versículo 40, ele chama Jesus de rabi, ou seja, de mestre. Então, ele sabia aquilo que Jesus já estava pregando, o ministério que Jesus já estava realizando. É provável que ele já tinha ele mesmo ouvido sobre os ensinos de Jesus, ou visto alguns dos milagres de Jesus, ouvido outras histórias a respeito dele. Ele sabia que Jesus estava na sua cidade. Então, como um líder religioso, um fariseu, ele oficialmente convida Jesus para um jantar. Ele marca o dia, ele marca o horário, é um evento oficial, ele convida Jesus e isso acontece. Ele não convida apenas Jesus, ele convida outras pessoas também. Isso é um detalhe importante. O versículo 49 fala que existem várias outras pessoas com ele à mesa. Isso mostra, queridos, um jantar particular, que acontecia comumente naqueles dias. Um religioso bem conceituado na cidade, quando ouve falar de um mestre, de um rabi que estava na cidade, ele convida esse rabi para um jantar e convida outros líderes religiosos para esse jantar, para que durante o jantar eles pudessem debater teologia ou debater sabedoria. Então, não é um jantar qualquer. Não é um jantar apenas de um relacionamento de amizade. É um jantar onde debates teológicos iriam acontecer. É um jantar formal, oficial. Né? O peso desse jantar está no fato de, se você olhar nos 2 capítulos anteriores, você vai ver que, nesses 2 capítulos, por 6 vezes, Lucas informa e aponta os fariseus como opositores do ministério de Jesus. Então, você vai ver isso, por exemplo, no capítulo 5, versículo 17, 21, versículo 30, versículo 33, capítulo 6, versículo 2 e versículo 7. Por 6 vezes, antes dessa parábola, antes desse acontecimento, Lucas diz que os fariseus estavam se opondo ao ministério de Jesus. Então, nesse contexto de oposição, ali na Galileia, aonde Jesus estava, um dos fariseus convida Jesus para um banquete oficial, junto com outros fariseus, com outros mestres, com o propósito de debater teologia, de debater conhecimento, de debater sabedoria. Vocês acham que existia ali alguma intenção oculta desse fariseu chamado Simão em convidar Jesus para esse jantar? O que vocês acham? O que esse texto indica? Alguém? É sim ou não? Sim, Daniel. Pastor, eu entendi aqui que, por exemplo, no 39 aqui,
ele duvidou de Jesus. Eu entendo que ele convidou Jesus para meio que testá-lo, para conhecê-lo realmente, testá-lo. Porque no 39, ele no seu íntimo, no seu pensamento, ele questionou, será que ele, se fosse um profeta, ele saberia? Então, assim, ele fala assim, né? Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, eu acho que ele foi ali para tirar todas as dúvidas dele, se ele realmente era, através do ministério de Jesus, se ele é realmente Jesus, o Cristo, e se ele era profeta. Ou Então, para que ele duvidou desmascarar de Jesus, Jesus. né? Ou para desmascarar. Ele queria na verdade, não diretamente, mas testá-lo para saber se realmente era Jesus, era profeta ou não. Isso. Por isso que eu estou dizendo que o campo aqui é minado. Não é um jantar qualquer. Certo? Não é você convidou alguém para comer na sua casa, um almoço descontraído, amigos batendo papo, não é isso que está acontecendo aqui. Sabe? Um jantar para um fariseu, para um judeu, já era coisa muito importante. Certo? Nesse caso, é ainda mais importante, porque é um convite oficial para uma conversa teológica, para uma conversa entre teólogos. Né? Todos os fariseus estão ali, só Jesus, que não era fariseu, foi convidado. Né? Lucas já vinha falando desde o capítulo 5 de que os fariseus estavam se opondo ao ministério de Jesus. Né? Então, o cenário vai se construindo para você entender a arapuca que está sendo armada, para você entender o perigo que estava ali, essa mina que já estava para explodir. A gente vê esses noticiários daquela área ali, Palestina, judeus, palestinos, como que tudo ali é motivo para explosão, para briga, para debates e para essas coisas. Né? Então, esse cenário tá se configurando aqui. Né? Então, ainda que o fariseu fosse inimigo de Jesus ou do ministério dele, ele convida Jesus para sua casa. E ainda que Jesus soubesse que os fariseus eram contrários ao seu ministério, Jesus aceita o convite. Porque Jesus não é de fugir da batalha, né? Ele tem toda a ousadia de um cristão. Aí o texto, o versículo 36, tem um outro detalhe muito importante aqui. Diz então que o fariseu convidou Jesus para que fosse jantar. Jesus entrou na casa, né, e diz: entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Tomou lugar à mesa. Parece um detalhe muito bobo, mas não é. Né? Literalmente, essa expressão significa reclinou-se à mesa. É uma expressão usada para um jantar formal. Sabe, um jantar cheio de cerimônia. Um comentarista diz, é um jantar cerimonioso. Né? A mesa é colocada no centro da sala. É uma mesa baixa e comprida. E o anfitrião fica na cabeceira da mesa. Todas as pessoas sentam num tamborete mais baixo ainda que a mesa, logicamente. Né? E aí eles se reclinam, por isso a expressão se reclinar era algo formal. Você se reclinava colocando o seu braço esquerdo na mesa, o rosto virado para o anfitrião e os pés virados para trás. Certo? Os pés ficavam para o lado de fora da mesa, não debaixo da mesa, mas para o outro lado. Né? Então, eles ficavam reclinados, olhando para o anfitrião. Todos ficavam ali para conversar com o anfitrião. Né? E tudo ali era um ritual religioso. Tudo ali era um ritual religioso. Que expunha tanto o anfitrião quanto os convidados a riscos potenciais. Porque tudo nesses jantares, como eu disse, tinha protocolos de purificação. Purificação do corpo,
purificação das vestes, purificação das mãos, purificação dos utensílios, purificação da própria comida. Nada impuro poderia estar num banquete como este, porque ele era considerado um banquete sagrado. As leis desses banquetes não eram leis bíblicas, eram leis rabínicas, mas que todo judeu, todo fariseu considerava como própria palavra de Deus. Então, descumprir ou quebrar qualquer um desses protocolos de purificação era algo muito grave. A presença de alimentos ou de convidados ou de qualquer coisa impura era considerado uma grave afronta para o ancião, para o anfitrião, melhor dizendo, ou para os convidados, se fosse o anfitrião que fizesse, e principalmente uma grave afronta contra Deus. Era muito grande, sabe? Era um risco muito grande. Era algo muito grave. Então, a gente tem que perceber isso para perceber que o gesto daquela mulher, para um fariseu, era mais do que um escândalo. Eu não consigo encontrar uma palavra aqui para descrever o que o gesto daquela mulher significava para aquelas pessoas. Porque se alguém não lavasse a mão para comer, e não era lavar com medo de contaminar, de germe, alguma coisa assim, não. Era uma questão espiritual. Se alguém não se purificasse corretamente, já seria uma grave afronta. Quanto mais uma mulher pecadora tocando num homem. Então, a coisa ali é muito grave. E lá para frente, a gente vai ver também que algumas atitudes do anfitrião também foram muito graves ali, quebra do protocolo desses jantares cerimoniais. Não se esqueça, é um jantar cerimonial. É um jantar formal, cheio de itens da religião judaica, que era uma deturpação dos ensinos bíblicos do Antigo Testamento. Não esqueça disso, que isso é super importante. Né? Aí no versículo 37, então, uma mulher cujo nome não é citado aqui entra em cena. Né? E a importância dessa mulher é fundamental, é central para a parábola. O versículo 37 diz: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, ela intromete intervém naquele jantar. E alguma coisa muito séria acontece. É importante você saber que essa mulher não foi convidada para o jantar, por isso ela não está à mesa. Mas o que ela fez, estar ali, não era nenhuma intromissão. Porque, por ser um evento público, certo? Um evento formal, um jantar formal entre líderes religiosos, era um evento público. Ou seja, apenas os convidados assentavam à mesa, mas as portas da casa eram abertas. Então, ficava no centro da sala a mesa comprida, os convidados para o jantar ficavam ao redor da mesa, sentados daquela maneira que eu disse para os irmãos, não é? E ao redor, nos cantos da sala, ficava toda a cidade, quem quisesse entrar. Eles não podiam comer da comida ali, mas eles ficavam assistindo aquele banquete, ouvindo tudo que era debatido naquele jantar. Então, existia várias pessoas ali, né? E entre elas, essa mulher pecadora. Agora, o ponto central aqui, que Lucas aborda, é o fato dela ser pecadora. Na verdade, a forma como Lucas escreve fala muito a respeito dessa mulher. Ele diz, uma mulher da cidade, vírgula, pecadora. A ênfase dada no texto original para mulher, ou melhor, para pecadora e cidade,
dá a entender que ela era uma pecadora exercendo a sua profissão na cidade. Porque mulher pecadora, todas elas eram. E todos os homens ali também eram. Então, não é isso que Lucas quer dizer, que aquela mulher era uma pecadora. Todos eles, exceto Jesus ali, eram pecadores. Mas quando ele diz uma mulher da cidade, vírgula, pecadora, ele quer dizer uma pecadora que exercia sua profissão na cidade. E que, portanto, todos a conheciam como pecadora. Todos sabiam perfeitamente quem era aquela mulher e o que ela fazia. Lucas não menciona o pecado dela. A maioria dos comentaristas entendem pelas palavras de Lucas que ela era uma prostituta. Porque é mais fácil entender assim, por ela ser uma mulher conhecida por todo mundo como pecadora, provavelmente era uma prostituta. Existem outros comentaristas que falam que ela trabalhava coletando impostos, mas esse não era um cargo muito comum para mulheres. E porque isso também era considerado algo muito grave naqueles dias. Então, provavelmente, uma prostituta, mas isso não é fundamental aqui. Não importa o tipo de pecado dela. Não é? Porque todo pecado é pecado. Todo pecado é uma grave ofensa a Deus. Todo pecado exige arrependimento. Todo pecador precisa de graça. O importante é perceber que ela era uma mulher conhecida por toda a cidade pelos seus pecados, que ela exercia o seu pecado, provavelmente a sua profissão, na cidade, e era conhecida de todos. As ações daquela mulher, dessa mulher pecadora, são também premeditadas. Ou pelo menos a primeira parte dela. Porque fica claro nesse texto que essa mulher conhecia Jesus. E isso é muito importante para você entender a mensagem da parábola. Aquela mulher conhecia Jesus. Talvez ela tivesse ouvido falar dele, ou das mensagens dele, ou daquilo que do que ele fazia. Muito provavelmente, ela foi testemunha do que Jesus fez. Provavelmente ela fazia parte das multidões que seguiam Jesus ali na Galileia, que já tinha ouvido a mensagem dele, que já tinha visto os testemunhos dele, que já havia visto o próprio Jesus. E, portanto, fica claro nesse texto que ela foi impactada por Jesus. Aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus fazia, a maneira como Jesus vivia, tocou a vida daquela mulher. Então, ela soube que Jesus estava dentro de uma casa, num jantar formal. Ela é atraída a Jesus por tudo aquilo que Jesus havia feito. E provavelmente tudo aquilo que Jesus havia produzido na sua vida. E a gente vai ver lá para frente, na explicação da parábola, que aquela mulher foi transformada por Jesus. Certo? Era uma pecadora, mas era uma pecadora que foi transformada por Cristo. Né? Então, ela vai até a casa já munida com perfume. Então, não é uma coisa que acontece de improviso, não. Ela já tinha tudo planejado. Jesus realizou na vida dela algo muito, muito precioso. Sabe? Houve um poder de transformação muito grande de uma mulher que vivia no pecado. Agora ela é atraída para onde Jesus está. E ela vai pronta para agir, pronta para demonstrar a ele a sua adoração e o seu louvor. E aí o versículo 38 diz que ela vai, e estando por detrás de Jesus aos seus pés, e aí você entende por que ela está de trás de Jesus aos seus pés. Né? Porque ele está reclinado à mesa, com os pés para trás, e ela atrás, como todas as demais pessoas, atrás dos convidados. Então, os pés de Jesus estavam ali, na frente dela. Né? E aí, ela chega e ela não se contém em choro. Algo muito profundo está acontecendo no coração dela. Então, ela não se contém em choro. Ela é tomada por emoção. E a emoção é tão grande que as lágrimas dela não apenas escorreram pelo rosto,
mas as lágrimas dela eram tão abundantes que molhou os pés de Jesus. Molhou de tal forma que precisava enxugar os seus pés. Ela não tinha toalha ali. Ela planejou fazer a unção, mas não planejou molhar os pés de Jesus assim para ser enxugado. Né? Ninguém daria para ela uma toalha ali, porque ela era uma mulher pecadora, conhecida por todo mundo. Né? Então, ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Se você estudar um pouquinho da cultura oriental daquela época, você vai entender que os cabelos de uma mulher tinha um significado muito grande para a mulher. E um significado espiritual muito grande. Certo? Então, o fato dela molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, demonstra um gesto de amor, de carinho, muito e muito profundo. O fato de seus pés também ganha um contexto muito grande, porque para o judeu, o pé é sinal de humilhação. É a parte mais imunda do corpo. Então, ela se quebranta aos pés de Jesus. E ela, ao lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos, ela beijava os pés de Jesus e ungia com seu perfume muito caro. O tempo verbal demonstra uma ação contínua. Ela não apenas fez isso, ela fez e continuou fazendo. Foi um processo que não demorou um instante, não demorou um segundo, demorou bastante tempo. Ela foi fazendo. Enquanto ninguém a tirou dali, ela continuou molhando os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, perfumando os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus. Né? Tudo nesse texto indica um profundo amor que havia tomado a alma dessa mulher. Um profundo amor que havia movido aquela vida até ali. O amor que ela sentia por Jesus levou essa mulher a agir. O amor que ela sentia não se deixou limitar pelas adversidades, porque ela poderia ser morta ali. Ela poderia ser apedrejada ali. Ela corria sérios riscos invadindo um jantar oficial, cerimonial, sendo uma pecadora conhecida. Ela sabia que provavelmente qualquer homem ali agrediria, possivelmente ela seria apedrejada. Um amor tão real que ela sente por Jesus, que só pode ser produzido pela própria obra de Deus no coração dela. Então, entenda a dimensão da atitude dessa mulher. É um jantar formal, cerimonial, religioso. E essa mulher se derrama diante dos pés de Jesus, num profundo gesto de adoração, um profundo gesto de amor, um profundo gesto de quebrantamento, um profundo gesto que demonstra sua transformação de vida. Foi lindo o que essa mulher fez, mas aos olhos dos fariseus, aquilo foi terrível. Nenhum religioso judeu admitiria ser tocado por uma mulher pecadora, por nenhuma mulher, principalmente pecadora, no momento daquele. Principalmente num banquete cerimonial. Isso tornaria aquele religioso impuro também. Eles entendiam que se alguma coisa impura te tocar, você se torna impuro. E a palavra impuro para o judeu não é simplesmente sujo. É uma pessoa que não é apta para Deus. Uma pessoa que não pode ser aceita por Deus. Uma pessoa que não vai ser recebida na presença dele. É a mesma coisa que você olha para alguém e diz, essa pessoa vai para o inferno, porque Deus não gosta dela. Então, um judeu que se preocupava com a sua purificação, ele é colocado numa situação de ser visto como impuro. Portanto, para eles, aquilo que aquela mulher fez foi uma tragédia religiosa e social gravíssima. O banquete foi arruinado. A santidade daquele momento foi violada. O anfitrião foi envergonhado. O convidado foi contaminado. Então, enquanto aquela cena desenrolava, todos naquela mesa aguardavam o que Jesus ia fazer. Todo mundo esperava que Jesus expulsasse aquela mulher com violência. Provavelmente com chicotada, com espancamento.
Todos ali daquela mesa esperavam que Jesus condenasse aquela mulher. Esperavam uma execração pública daquela mulher. Assim como nós realmente fazemos com aqueles que nós consideramos pecadores. Mas ali é muito mais. A questão aqui é que Jesus não faz nada disso. Jesus não insulta a mulher. Jesus não agride a mulher. Jesus não condena a mulher. Jesus apenas recebe os gestos de gratidão e de amor daquela mulher. Ele se agrada do que ela fez. Ele elogia aquela mulher por isso. É por isso que no versículo 39, o fariseu Simão, que era o anfitrião, que observava tudo, ele disse para si mesmo: se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher era essa que está tocando nele. Ele não aceitaria isso. O fariseu, ele se coloca como um baluarte de pureza nessa história. E ele faz 2 julgamentos. Primeiro, ele julga a mulher. Do alto do seu tribunal de pureza, ele condena aquela mulher como indigna, como impura, como amaldiçoada, como alguém que não devia estar ali. Alguém que Deus não permite a sua presença. Uma pessoa a quem Deus odeia. E ele julga também Jesus. Ele considera Jesus um falso profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia. Ambos os pecados eram passíveis de apedrejamento. Tanto um falso profeta quanto uma prostituta. Então ele condena essas 2 pessoas à morte, tanto a mulher quanto Jesus. A linguagem que ele usa é desdenhosa. Ele diz, se este, sabe, essa é uma palavra no grego desdenhosa, se este soubesse quem ela era, saberia quem o tocou. E a palavra tocou, a palavra que ele usa no grego, é uma palavra que pode ser traduzida como acender fogo. Dando a entender um gesto sensual. Como se essa mulher estivesse praticando um gesto sensual com Jesus naquele banquete religioso, no meio do culto. Aí, na cabeça dele se Jesus fosse de fato um profeta de Deus, ele não apenas saberia que essa mulher era uma pecadora, como ele se recusaria a receber tal carícia. Ele recusaria as intenções daquela mulher. E na cabeça dele, Jesus não fez nada disso. Então, o comovente drama daquela mulher quebrantada diante de Jesus, humilhada diante dele, passa despercebido aos olhos do judeu, daquele fariseu. Tudo que ele vê é uma mulher imoral que estava contaminando os hóspedes e deveria ser condenado. Tudo que ele conseguia enxergar ali era um pretenso falso profeta, um pretenso profeta que deveria ser condenado. Ele não consegue perceber, não tem sensibilidade para perceber o que de espiritual está acontecendo ali. E aí eu olho para a atitude desse homem, eu fico pensando onde o nosso orgulho religioso pode nos levar. Uma obra de Deus estava acontecendo ali. E este homem não estava percebendo. Ele estava tão distante da realidade, sabe? Tão distante do que estava acontecendo ali. A nossa religiosidade pode nos tornar insensíveis para Deus. Mas Jesus conhecia o coração deste homem. Ele sempre conhece. Então, ele dá uma resposta para o coração daquele homem que é uma resposta em forma de parábola. Mas essa resposta a gente vai estudar na próxima semana, não é? Eu queria apenas que os irmãos entendessem hoje esse contexto complexo em que essa parábola está. Não é? É um barril de pólvora. Tudo ali podia explodir, de fato explodiu. É um jantar formal, religioso, uma forma de culto, onde dezenas de regras regia cada atitude que as pessoas tinham que ter ali, para que tudo fosse puro aos olhos do Senhor.
Um fariseu pronto para pegar Jesus no pulo, e uma mulher com o coração quebrantado, amando Jesus, que foi tocada, transformada, abençoada por ele. Chega aos pés de Jesus e demonstra todo o seu amor por ele. Ela adora Jesus ali. O fariseu que estava pronto para condenar, né, não percebe o que está acontecendo. Ele não percebe o milagre. E ele condena a mulher e condena Jesus. É este o contexto da parábola. A gente entendendo isso, depois vai entender o que Jesus vai ensinar com a parábola. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Se não, então, vamos encerrar. Só lembrando que isso vai ficar gravado. Se você quiser pegar de volta esse contexto depois, ler e ouvir, para que você possa ler de novo esse texto em casa, relembrando tudo isso que a gente viu, pesquisando mais e entendendo o contexto dessa parábola. Então, se prepare para o próximo estudo, para que a gente possa entender, porque o que vai acontecer daqui para frente é ainda mais profundo. O que vai acontecer na conversa de Jesus depois da parábola vai mostrar mais ainda do cenário que estava acontecendo ali, porque tem informações que eu não trouxe, que eu vou deixar para depois da parábola, que vai fazer você perceber como o contexto dessa parábola é importante e como todo o quadro que essa parábola, que moldura essa parábola, é fundamental para você entender a profundidade do que Jesus está querendo nos ensinar com essa história. Ok? Vamos orar, então, encerrando o nosso estudo. Queria pedir à nossa irmã Suzy que ore ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai de amor, nós louvamos e adoramos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Deus, ó Pai, que tem cuidado de nós, que se compadece de nós, que não nos trata, ó Pai, conforme nós merecemos, mas que renova as Suas misericórdias nas nossas vidas, dia após dia, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este momento que passamos na Tua presença, porque, ó Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós somos edificados pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e nós suplicamos, ó Pai, que essa Tua palavra possa transformar os nossos corações, que a Tua palavra, ó Pai, possa nos dar, ó Pai, um novo viver, Pai, para que possamos a cada dia estar vivendo no Espírito, Pai, mortificando a nossa carne pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, pelo Teu santo poder. Nós louvamos o Teu nome pelo Teu servo, pelo pastor, nós suplicamos que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor esteja sempre com ele, o ensinando, dirigindo a vida dele através do Teu Santo Espírito, para que ele possa sempre, ó Pai, conduzir a Tua igreja conforme a Tua vontade. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem nos dado, Senhor, a bênção da vida, da saúde. E nesse momento nós te suplicamos, ó Pai, por todos aqueles que pedem as nossas orações, pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos, por todos, ó Pai, que estão internados nas UTIs, aqueles que estão aguardando vaga, aqueles que estão nas enfermarias, aqueles que estão se tratando em casa. Que o Senhor possa ter misericórdia, estender as Tuas mãos poderosas, ó Pai, e operando a cura segundo a Tua vontade. Que o Senhor esteja abençoando também, Senhor, todas as nossas autoridades constituídas, tomando todos nas Tuas mãos poderosas, ó Pai, desde o nosso presidente da República, os nossos governadores, prefeitos, ó Pai, os nossos ministros, o nosso Congresso, o nosso Senado, ó Pai, para que todos, ó Pai, estejam nas Tuas mãos e que seja, ó Pai, o Senhor, as Tuas decisões através deles, ó Pai, que seja o Senhor agindo através deles, ó Pai, para que nós possamos ter vida mansa, tranquila, para que possamos ter liberdade de culto, ó Pai, segundo a Tua vontade, Pai, que Você esteja dirigindo e orientando
tudo que for feito, Pai, para que a tua vontade sempre prevaleça. E nós sabemos que a tua vontade sempre prevalecerá, porque tu és o Deus soberano, tu és o Deus todo-poderoso, e o Senhor tem as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor faça tudo conforme lhe aprouver, para honra e glória do teu santo e poderoso nome. Obrigado mais uma vez, eu te suplico por esses momentos que passamos aqui, e que a tua palavra possa sempre nos edificar, possa sempre, ó Pai, nos transformar dia após dia, para que possamos sempre nos colocar ao teu dispor, para que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, ó Pai, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, conceda-nos a verdadeira fé, a fé com entendimento, ó Pai, a fé viva, Pai, a fé que opera, ó Pai, para que o teu nome seja louvado, seja adorado, seja bendito, Pai. Nós oramos, ó Pai, no nome de nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém. 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 É isso, povo de Deus.